Ainda começando. Está carregando. Opa, Bom, estamos aí. Opa, muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar da Weidmiller. Muito boa noite a todos. Vamos nos identificando aí no chat. Alfredo, lá de Nova Lima, Minas Gerais. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Vai pegando aí a sua cadeirinha. Paula Anacleto, boa noite. Estamos aqui com o Carlos Padovan, da Weidmiller. Tudo bem, Carlos? Tudo em ordem, Wilton. Como vamos aí? Vamos muito bem. Hoje melhor ainda aí para compartilhar o seu conhecimento com a moçada aqui no nosso Eu só sou felicidade. Ontem meu time ganhou. Estou sossegado, cara. Pô, o meu também. O meu também. Então, estamos juntos. Uma coincidência. O meu ontem ganhou 2 vezes, no masculino e no feminino. Aí rapaz. Que é bom, aí é forte. Aí é bom, né? Dose dupla, assim, né? Assim é. Demora um pouco, mas também quando ganha, abusa um pouco. Mas tá aí ótimo. começa, né? Aí começa. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver. Eduardo dos Santos, Sara, Marcos, Roberto, Fernando. Vanessa. Deodato está por aí também. Inco. Deodato, Ivan. Muito boa noite a todos. Paula Anacleto, Juarez. Que legal participando aqui do nosso evento de hoje. O tema, né, a parte toda aí de atmosferas explosivas, o Padovan vai dar uma aula aqui para a gente de como analisar essas situações, tudo muito, imagina, muito ancorado em normalização, que é o que a gente adora aqui na Potência. Tudo Isso muito baseadinho na normalização nacional, internacional. Então é um show. Prepare-se aí, pega um bom assento. Uma pipoquinha não, né? Pode ser? Não, uma água. Água é bom uma também. Aguinha. Aguinha é bom. Essa hora aqui, senão começa já a baixar o olho, tá? Aí já. Pessoal, queria agradecer ao Deodato que está aqui com a gente. Muito obrigado aí pela confiança aqui, Deodato, no trabalho aqui da gente da Potência. Muito obrigado a você, toda a sua equipe, Deodato. Bom, vamos lá então, vamos começar a endereçar aqui o começo. Deixa eu pegar a sua apresentação. Eu queria avisar o pessoal que é possível solicitar o certificado de participação nesse webinar da Weidmiller, e dessa vez eu coloquei já aqui na cabeceira aqui do chat, mas eu vou colar agora novamente aqui para vocês no chat. Para vocês ter o certificado, você precisa, por gentileza, entrar nesse link que eu acabei de colocar aí no chat, tá bom? Então aí tem uma enquetezinha bem rapidinha, menos de alguns segundos você responde a essa enquete nesse site que eu coloquei aí. E aí você, automaticamente, a Weidmiller vai enviar o certificado de participação para você. Ele vai ficar disponível até amanhã, dia 23, às 12 horas, tá bom? Então, caso você indique esse webinar para alguém e a pessoa assista ainda hoje ou amanhã, até amanhã, 12 horas, pode participar, pode entrar nesse link e solicitar o seu certificado de participação, tá bom? Eu vou, então, aqui apresentando o Carlos Padovan, engenheiro formado pela Universidade Mackenzie, trabalhou na R-Stal do Brasil por 4 anos como responsável pelas atividades EX na América Latina. Ele é membro da Associação Brasileira de Máquinas, da ABMAC, e do COBEI, o Comitê Brasileiro de Eletricidade, no subcomitê IECX do Brasil, e atualmente o Carlos Padovan trabalha como gerente de desenvolvimento de negócios para o Latam na Weidmiller Brasil. Você já me conhece, eu nem sempre apresento as pessoas assim, mas o Padovan é um dos que nós vamos beber água na fonte direto hoje, tá bom? O cara conhece bastante do assunto. Né? Filtrada. Então, aproveitem, como vocês sabem, o chat está aí à disposição.
Por gentileza, use o chat para assuntos aqui, né, relacionados a esse tema ou outros da Weidmiller, sem a gente desviar para outros temas, vamos focar na apresentação do Padovan. Bora lá, Padovan? Vamos começar? Vamos sim. Então, uma boa apresentação a todos. Obrigado. Estou fechando a câmera aqui, microfone, bora lá. Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês. O que nós vamos ver aqui são conceitos básicos, e quem está nos ouvindo pode dizer, pô, mas vou ver aí coisas básicas. Amigos, a cada visita que eu acabo fazendo, ou conversas que temos aqui com concorrentes, a gente percebe que são importantes esses conceitos básicos, porque ainda há muita dificuldade de compreensão, tem uma mistificação que precisa desmistificar nesse mundo todo de atmosfera explosiva, né? Então, essa ideia, os nossos concorrentes, alguns dos meus concorrentes também, estão fazendo a mesma coisa, eu acho bacana isso, que todos aqui estejam imbuídos nessa mesma causa. Para quê? Para trabalhar na prevenção e na melhoria das indústrias de processo, para que venhamos aí a ter acidentes ou risco de possíveis acidentes, e muitos deles aí acabam também com vítimas fatais, né? Então, nessa linha, bom, eu sou o Carlos Padovan da Weidmiller, o Wilton já fez aí, como a gente fala na linguagem popular, a minha capivara já foi apresentada, né? Então, indo um pouco para frente, o importante é saber quem é a Weidmiller, né? Isso eu acho que é uma parte básica para saber de onde, com quem a gente está falando aqui, de onde é essa empresa, né? Então, a Weidmiller é conhecida aí no mercado como um sócio ou um parceiro aí no mercado de conectividade industrial, né? Trabalhamos com soluções, quer dizer, temos os produtos, agregamos esses produtos a alguma ideia e aí, consequentemente, a gente acaba tendo uma solução que atende uma coletividade ou uma empresa isoladamente, e aí a solução é customizada e feita só para ela, né? Estamos em vários segmentos de mercado. A empresa teve um faturamento no ano passado de 792 milhões de euros, mundialmente falando, tá? Trabalhamos hoje no grupo com 5.000 pessoas, mantivemos aí o nosso quadro no ano passado, em plena pandemia, conseguimos honrar e manter todas as pessoas aí na nossa esquadra, né? Tivemos aí, desses 792 milhões, né, de faturamento, tivemos duas boas ideias, né? Então, 51 milhões de euros aí foram feitos em investimento, em geral, melhoria de escritórios, melhoria de centros logísticos, fábricas novas que foram adquiridas, e 51 milhões também, quer dizer, meio a meio, né, na área de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que, mesmo na crise, continuou buscando o melhor para o bem-estar dos seus funcionários, mas também buscando melhoria contínua e buscando desenvolver novas soluções para que um produto Weidmiller venha agregar valor a uma solução aí da sua empresa. Nessa linha, uma ideia geral aí de portfólios de produtos, né? A gente tem componentes aí que se aplicam dentro de painéis, temos vários dispositivos que podem ser utilizados, tanto internos como em campo, como vocês estão vendo aí, e também temos uma linha muito grande de ferramentas, ou como nós chamamos de equipamentos para infraestrutura, né? Então, uma montagem elétrica, você vai precisar aí de um alicate de corte, um decapador de fios, uma ferramenta que dá a colocação de terminais nas pontas dos cabos, e aí teremos as impressoras, que é para a identificação de todo esse mundo de fiação que se utiliza dentro de armários elétricos, né? Então, a Weidmiller é uma empresa hoje que ela tem um shopping, né? Onde você, para a área elétrica, ou no que diz respeito à conectividade, você vai desde a ferramenta até a solução, incluindo aí os seus produtos, né? Como vocês podem ver na imagem, trabalhamos com suítes, com remotas, com caixas, com tomadas, com cabos,
e vários outros produtos aí dentro desse mercado de conectividade. Aqui é uma ideia para vocês dos nossos centros de fabricação ou de aplicação, né? No que diz respeito agora a produtos EX. Então, uma solução EX que você, cliente, nos peça, ela pode ser fabricada em qualquer um desses lugares aí do mundo, né? A nossa planta Brasil foi certificada para dar cobertura a toda a América do Sul. Então, aqui, Brasil, nós somos certificados para fazermos produtos com certificação ISEX, produtos ATEX, produtos Inmetro, aí só para o mercado brasileiro, a gente vai ver isso mais à frente. E também, agora, estamos certificando o RET, que é para atender o mercado colombiano em algumas particularidades de soluções à prova de explosão, né? Bom, então vamos lá para áreas perigosas, né? Que essa era a ideia, com os conceitos, tamanho de mercado, um pouco de mercado, onde está esse mercado, concorrência, legal falar de todo mundo, acho que estamos abertos aí, não adianta só falar de Weidmiller, é importante saber que tem mais gente no mercado, cabe a vocês, clientes, identificarem qual é desses parceiros que pode te oferecer o melhor serviço, e por isso que nós estamos aqui também, né? Bom, isso primeiro é a definição de local perigoso, né? Então, existem aí duas definições, uma que é da OSHA, que aí é uma agência reguladora americana que definiu aí o que seria um local perigoso, e a outra definição é a da ABNT, aqui brasileira, né? Em cima da NBR EC 679, né? Que foi feita em 2013. E aí, pela ABNT, ela define a área classificada aí como uma área na qual uma atmosfera explosiva está presente, ou pode apresentar em quantidade tal que requeira precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Então, essa é uma definição de ABNT. Em outros países, a ISEX lá fora, eles utilizam essa mesma. Vocês vão ver que 679 é uma norma da ISEX, né? Então, a coisa vai nessa linha. Cada um acaba definindo, mudando um pouco o vocabulário, mas chegando a dizer o seguinte: olha, todo local que você tem aí algum pó, alguma gás ou algum líquido, e ele está presente nesse ambiente, e através de ou um aumento de temperatura ou uma faísca, ele pode entrar em ignição. Isso aí é o que é uma área, um local perigoso, tá? Ou área classificada, como o pessoal fala, né? Bom, e de onde veio tudo isso aí, né? Tudo, a parte de aplicação de produtos ou desenvolvimento de produtos para áreas classificadas, eles vêm lá do século XIX, XX, né? Através das minas de carvão lá na Inglaterra, aonde, na hora que começaram a explorar minas subterrâneas de carvão, eles não começaram a ver que vira e mexe, havia explosão. O slide do lado direito aí, ou esquerdo, não sei se vocês estão vendo aí, parece um canhão, né? Na verdade, não, é a boca da mina mandando o pessoal pelos ares. E vocês podem ver do ladozinho assim, um monte de mineiro correndo. Isso aconteceu frequentemente, né? Porque em minas de carvão existe aí um gás que acaba sendo oriundo desse meio, que eles chamam de fire damp, né? E esse fire damp é um gás, olha que perigoso, ó, incolor e inodoro. E tem 60% de metano. Bom, então incolor, beleza. Então estou lá embaixo, não vejo nada, mesmo com uma lanterna. Inodoro, vou respirar, também não sinto nada. Então, meu amigo, é uma bomba, né? E o que acontecia? Com vários equipamentos utilizados lá, que acabavam saindo. Bom, vou ligar uma chave, tinha um interruptor. Dava uma faísca, bum, vai metade da mina embora, estoura um túnel. Ou vou ligar um farolete, ligo o farolete, bum. Ou vou pôr aí uma fonte para um equipamento elétrico. Essa fonte aquecia, né? E esse aquecimento era já o ponto de ignição desse gás. Então, puf, outra explosão. E aí foi o início do desenvolvimento de produtos para atmosfera explosiva ou área classificada
como a gente pode chamar, né? Nos dias de hoje, agora vindo para o presente, toda área classificada que a gente entra, ou seja dentro de uma refinaria, seja de uma planta química, ou de uma indústria petroquímica, ou de uma indústria farmacêutica, ou de uma madeireira, se lá tiver uma área que se diga perigosa ou classificada, vem todos esses bonequinhos aí, vários modelinhos de imagem, né? Danger, Hazardous Area, ou tem o símbolo, um triângulozinho com X, ou tem aí uma bolinha explodindo, ou vem uma plaquinha atmosfera explosiva, e outros tipos como se diz, de simbologia, alertando para o perigo, né? Tipo, não põe a mão aqui, com esse laser vai funcionar, não põe a mão por aqui, porque você pode ter problema. Então, essa é a simbologia. Muitos têm bem destacado, outros só têm numa parte, mas enfim, são áreas que a gente precisa tomar cuidado quando a gente acaba entrando. Então, muitas dessas empresas não te permitem você entrar com o celular nessa área, não te permite entrar com nenhum equipamento que possa gerar uma faísca ou uma possível aumento de temperatura, porque o celular, por causa das ondas que ele transmite e por causa da bateria que pode aquecer, tá? Então, isso aí é os primeiros sinais aí que toma cuidado para entrar nesse lugar. Na sequência, uma coisa que é muito comum quando a gente vai entrar numa área classificada é saber como que essa área está classificada. E isso através do que nós chamamos de mapa de classificação de área. Então, vocês aí, ouvintes, caso algum seja prestador de serviço ou seja um usuário final, normalmente dentro da vossa empresa ou do seu cliente, quando você vai instalar alguma coisa lá dentro, é interessante pedir um mapa de classificação de área. E através desse mapa vocês vão ter uma ideia da periculosidade daquela situação, aonde vai ter mais risco, onde vai ter menos risco e onde vai ter risco nenhum. E esses mapas são vários tipos, né? Esse é um dos modelos, né? Onde aqui você tem uma Shura mais forte, que é uma área de alto risco, que aqui no Brasil nós classificamos por zona 1, depois nós vamos ver por quê. Depois tem uma área com menos risco aqui, que chamamos de risco médio. Então, isso aqui é uma área que nós chamamos de zona 2, e uma área sem achura nenhuma, que é o que a gente chama de área segura, área sana ou área não classificada. Não tem risco nenhum aqui, né? Isso aqui, por exemplo, é um mapa de classificação de área de um parque de estoque aí para gases, né? São esferas de GLP, aquelas bolas grandes que a gente vê aí em algumas distribuidoras de gás, ok? Então, isso é mapa de classificação de área. Toda indústria que tem área de risco precisa ter ou deveria ter esse mapa. Partindo daí, até para a gente saber que produto a gente coloca aonde e de que maneira. E nós vamos ver mais à frente por quê. Então aí, onde a gente encontra mais esse tipo de indústria que a gente estava falando ou que precisa desse mapa de classificação de área? Então são vários segmentos de mercado que a gente tem, né? E essas indústrias estão mais aí dentro da parte de tratamento de água e esgoto, e aí vamos focar mais na parte de esgoto, né? Não água limpa, mas água poluída, e aí você realmente precisa, porque há gases que saem desse tipo de situação, ou produtos químicos ou outros tipos de componentes que também facilmente podem entrar em ignição caso haja algum produto ou algum componente que provoque esse tipo de situação. Óleo e gás, não precisa falar, né? Está claro. Indústria química, petroquímica, farmacêutica, várias áreas dentro da indústria farmacêutica. A parte de esteiras transportadoras, aí eu vou mais para o lado do agrobusiness, esteiras de grãos, né? Arroz, soja, farelo de trigo, tudo isso daí é poeira combustível, né? Fortemente, e poucos dão atenção, a gente deveria, né? Porto de Santos aqui tem muitos transportadores aí de grãos e precisa ficar de olho, porque isso é perigoso.
Depois você tem a indústria de bebidas, né, também, alimentícia, e em algumas áreas você tem aí também o que nós chamamos de área classificada. Então, esses são os setores aí da indústria onde mais aparecem esses tipos de produto, ou desculpa, essas áreas, né? Indo para frente, por que tem explosão, gente? Bom, a gente sempre, vocês já devem ter visto isso, se não viram, vão ver agora, e se já viram, vão ver de novo, né? Que é sempre bom lembrar. Famoso Triângulo do Fogo. Por que Triângulo do Fogo? Porque ele tem 3 vértices e cada ponta dele é um elemento. Um elemento é fonte de ignição, o outro elemento é oxigênio e o outro elemento é o combustível. Tendo estes 3 presentes, o que acontece? Acontece uma explosão. Se a gente cortar o oxigênio, não vai ter nenhum problema aqui. Você pode colocar, por exemplo, uma chave submersa num tanque de combustível e fazer o switch que não vai acontecer nada. Ela não vai causar nenhum problema. Ou num tanque de óleo, não acontece nada. Agora, se tiver oxigênio próximo, ou naquele ambiente, isso tudo vai pelos ares, né? Ou, cortando a fonte de ignição, eu posso ter combustível com oxigênio, porque não ocorre nada também. Ou a fonte de ignição, uma chave, uma fonte elétrica, qualquer coisa com oxigênio, sem combustível, também não vai ter nada. Então, qual que é o segredo desse negócio no mundo de área classificada? É matar um desses pontos aqui, ó. Sem um deles, nós não vamos ter problema de explosão, né? E mercado, hein? Vários mercados, né? Então, os maiores mercados aí, onde a gente encontra, principalmente óleo e gás, tá? Indústrias que consumam produtos e trabalham em área classificada, são esses daqui, ó: Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Chile. Esses são os grandes. Tem a Venezuela também, gente, mas a Venezuela, por questões óbvias, infelizmente, ainda não estamos nem podendo olhar, mas lá também é um mercado absurdamente grande de negócios de área classificada. E esses outros países aqui da América do Sul também têm plantas e processos, mas o maior consumo está por aqui, ó, nesses 3 aqui, ó: Brasil, Colômbia e Argentina. Peru consome, não tanto, tem um mercado no Chile, e a Venezuela, que a gente já falou, mas como a gente não pode tocar, então não colocamos nada no momento. Porque não tem embargo, você não tem negócio sendo realizado lá, não se pode prestar serviço lá dentro, principalmente das grandes multinacionais, por esses acordos que foram feitos. Uma hora, esse mercado volta, eles saem do regime que estão e a gente vai para frente. Bom, e concorrentes? Bom, estou falando da Weidmüller, né? Weidmüller é um concorrente. Esses outros que estão sombreados aqui, que são todas multinacionais, estiveram um dia no Brasil, hoje todos foram embora. Os que estão aqui permanecem com fábrica, tá, em montagem local. E aqui vocês têm aqui um grande grupo de fabricantes nacionais, né? Muitos deles trabalhando com aquelas caixas em alumínio fundido, outros trabalhando com caixas em aço inoxidável, e aí vocês vão ver as diferenças de uma e de outra. Mas, enfim, essas são as empresas, e acho que todas elas aí são comuns dentro desse universo que vocês, prestadores de serviço, ou vocês, usuários finais, que adquirem materiais para a área classificada, trabalham. Então, são todos esses daí. Agora, das multinacionais, só existem esta aqui, que é quem vos fala, Cortem, que está por aqui também, voltou, aliás, né? A Fênix, a PIF e a Chimerson. Os outros trabalham através de distribuidores credenciados. Indo mais à frente, a gente vai falar um pouquinho agora de conceitos, né, de normas. Então, a gente trabalha com dois geradores de normas, né? Um que a gente vai chamar de normativa ANEC, que é a Comissão Eletrotécnica Nacional, que é americana. Você vai escutar muito disso aí no mercado. E o outro que é uma Comissão Eletrotécnica Internacional, que tem uma abrangência mais global, que é o IEC, né?
E o IEC, para a área explosiva ou para a área classificada, ele adota a nomenclatura IEC-EX, então chamamos de IECX. Essas são as duas mais abrangentes instituições que já definem normas técnicas para a área classificada. Tá? E quais os conceitos dos dois? São diferentes, tá? Então é muito importante ter isso em conta. Plantas muito antigas, aqui no Brasil também tem várias, né? Ou na América do Sul, foram inicialmente projetadas ou desenhadas por empresas americanas, né? E que seguiam uma norma elétrica americana, que é a NEC. E essa norma elétrica americana foi desenvolvida em alguns conceitos, né? Primeiro, a norma elétrica que diz respeito à atmosfera explosiva é a NEC 500. Dentro disso, a NEC criou o quê? O conceito de classe. Então, vamos chamar aqui, dependendo do produto, classe 1 vai ser o que diz respeito a gás e vapores. Classe 2 vai ser o que diz respeito a poeira. E classe 3, fibras. Pô, mas o que você chama de fibra e o que se chama de poeira? Fibra, celulose, outras áreas relacionadas a esse tipo de produto, né? A gente considera como fibra. Poeira, grãos, névoa aí de trigo, arroz, ou madeira, tudo isso a gente chama de poeira. Né? E também, dentro disso, ela classificou, então, por tipo de produto, mas também por risco. E aí criou-se o quê? Divisões. Divisão 1 e divisão 2. Né? Então, é importante termos ideia que a NEC 500 classifica por produto 1, 2 e 3 e por nível de risco 1 e 2. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma planta química, uma classificação classe 1, divisão 1, classe 1, divisão 2. Um exemplo. Ou para poeira, classe 2, divisão 1, classe 2, divisão 2. E fibra, a mesma coisa. Isso se refere, então, à normativa NEC, que é o desenho que segue as normas elétricas americanas. Bom, a América do Sul, como vocês sabem, as primeiras fábricas, engenharias, praticamente foram americanas. Né? Já vista aí planta de Dow Química e outros grandes aí, Ford, General Motors, são várias plantas americanas que chegaram aqui no país, né? E muitas engenharias já estavam por aqui e prestaram serviço e fizeram discípulos, né? Outras engenharias brasileiras seguem ou seguiram esse conceito também, né? Porque seguiram, a gente vai ver para frente. E depois o que chegou? Chegaram os europeus. E os europeus, baseado na IEC, EX, IECX, criaram a IECX 679, que também fez uma analogia ao que quer dizer ao ambiente, que é tipo de produto, e risco. Então, ela criou, em vez de classe, né, o IECX criou o que ele chamou de grupo. Grupo 1, então, é só mina, aquele exemplo que nós vimos lá atrás do metano. Então, o grupo 1 é o pior grupo que tem. Tá? Depois, eles criaram elegeram um grupo 2, que é gás e vapor, veja lá que chama de classe 1 lá, aqui é grupo 2, e poeira, que nós chamamos de grupo 3, que lá é grupo 2. Tá? Lá eu digo no conceito NEC, né? Então veja que interessante. E por periculosidade, aí o IECX já fez um outro conceito. Ele dividiu isso por zonas. Aonde, quando você tem, e veja, eu vou falar só de, não estou falando de mineração, tá? Só vou falar de grupo 2 e grupo 3, porque aqui, onde é 1, esquece, é a pior coisa que tem. Então, todo o equipamento é altissimamente qualificado, custa uma fortuna, mina subterrânea é um negócio onde ninguém quer se meter.
Então, o mercado mais abrangente está aqui em gás, vapor e poeira, que é o que é classe 1 e classe 2 aqui em cima, tá? E por nível de risco, então, o que eles estipularam? Quando for gás e vapor, chamaram de zona 0, zona 1 e zona 2. Zona 0, extremamente perigoso, perigoso, medianamente perigoso. E para poeira? 20, 21 e 22. 20, extremamente perigoso. 21, perigoso. Medianamente perigoso. Tá? Então, essa nomenclatura, minha planta aqui, meu material é material para grupo 2, eu utilizo o material grupo 2, e minha zona de classificação é zona 2, zona 1, ou zona 21, casos venha aqui a ser grupo 3, que é poeira, ou zona 22, ou zona 20. E isso é o linguajar que a gente vai encontrar aqui no Brasil por causa da ABNT. Bom, legal, aí o que aconteceu? Tinha uma normativa americana e tinha uma normativa europeia. E vocês vão ver um pouco, eu vou mostrar no outro slide, que a normativa europeia, por ser global, ela te permitia mais fornecedores, menos dependência de um país só para fabricar produtos, né? E ela foi crescendo, né? Foi tomando mais corpo. Então, o ISEX hoje ele tem uma penetração em vários países. E o que fizeram, então, os americanos? Falaram, olha, vamos fazer uma harmonização. O que é harmonização? É a palavrinha-chave para falar, vamos tentar combinar as duas, para eu também não ficar de fora, né? E aí criou-se a NEC 505, né? Ou NEC 500-5, perdão, que vale praticamente para gás e vapor, plantas químicas, petroquímicas, farmacêuticas, bebidas e alimentos, né? Classe 1. E dentro da classe 1, eles usaram o conceito de divisão também, né? Que é a periculosidade. Só que aí, olha que engraçado. Aí a divisão 1 eles chamaram de zona 0 e zona 1. Olha que legal, zona 0 e zona 1. E a divisão 2 de zona 2. Então a divisão 2 é zona 2. Então aí já começou a ter uma harmonização, aonde a NEC começou a absorver alguns dos conceitos da IEC, e aí nos Estados Unidos também você tem esta outra possibilidade. E aí é a parte mais importante, onde nós vamos ver que em alguns lugares produtos podem ser mesclados sem risco. Então, Brasil, vamos trabalhar aqui embaixo só, pessoal. Tudo que for IEC. Esse é o nosso mercado, a ABNT, tá? É aqui. Então, nós vamos ver produtos para grupo 1, que é, eu acho que aqui no Brasil, putz, tem as minas de carvão lá em Santa Catarina, mas acho que isso aqui tudo já, essa exploração deve ter terminado. Então, o nosso negócio maior no Brasil é gás, vapor e poeira combustível, esses dois aqui. Então, nós vamos ver muita coisa, grupo 2, grupo 3, e as zonas de risco aqui, 0, 1 e 2 para gás e vapor, 20, 21, 22 para poeira. Nessa linha, lembra que eu falei que tem uma hora que dá para brincar um pouquinho por causa daquela NEC 500? Então, aqui é um gráfico que diz aí o teu nível de risco e versus o quê? O tempo que esse gás está presente na atmosfera. Então, nós vamos estar falando de vapor, classe 1, divisão 1, né? Divisão 2, e zona para vapor, que é grupo 2, zona 1, zona 2, esqueci uma, que é a zona 0. Né? Então, vamos lá. Primeiro, por divisão. Normativa NEC 500. O que é divisão? Você tem lá um pedaço do ambiente, aquele achuradinho bem forte, lá do início do mapa, chamado divisão 1. Depois você tem um pedaço daquela área tua que chama-se divisão 2, que é a menos, ela é, como é que vamos voltar então? Altissimamente perigosa e área segura, não classificada, ou área sana, como se fala. Esse no conceito NEC. E no conceito IESEX, qual seria essa simbologia baseado no que foi desenvolvido pela harmonização das duas normas, né? Então, primeiro, a gente tem
zona de altíssimo risco, que no conceito IESEX chamamos de zona 0. Depois a gente tem o que a gente chama de zona 1, que é de risco alto. Zona 2, risco mediano, e também aqui o quê? Área não classificada, ou área pura, área sem risco. Daqui de tudo, o que é o mais interessante? Essa parte do meio aqui, pessoal. Ó. Classe 1, divisão 2, grupo 2, zona 2. Aqui significa o seguinte, eu posso pegar um produto que está uma área classificada antiga, está lá classificada como classe 1, divisão 2, e colocar um produto grupo 2, zona 2. Não vai ter nenhum problema. Ambos estão aptos a trabalhar de acordo agora com aquela NEC 505 lá. Certo? Então tem uma harmonização aí, isso que permite com que esse negócio seja interessante. Outra coisa importante para lembrar também é que 80% do negócio de área classificada está aqui, ó. No que é, vamos falar a nossa linguagem Brasil, zona 2. 80% do negócio está aqui, tá? Você tem aí 15% que está por aqui, no que diz respeito à zona 1, e o que é zona 0 é 5%. Então, preciso de um produto para a zona 0, amigo, é caríssimo. O que fazem as empresas normalmente? Tentar tirar os equipamentos que estariam aí nessa zona para uma zona de menor risco. Então, eu já vi várias indústrias que, por exemplo, tem uma tomada à prova de explosão dentro de uma zona 0, que o cara faz, puxa a tomada para fora da zona 0 e pelo menos instala ela dentro de uma zona 1. Por quê? Uma tomada lá dentro vai custar um absurdo de caro. Tá? E não são todos os produtos que podem ser aplicados aí. Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem que zona 1 ficou um pedaço um pouquinho menor, né? Lembra que a divisão 1 cobre o que é zona 1 e o que é zona 0. Agora, a zona 1, então, é só esse pedaço, e zona 0 esse daqui. Ah, legal. Ô, Padovan, então quer dizer que um produto zona 1 eu posso aplicar onde eu tiver uma classificação classe 1, divisão 1? Nem pensar. Mas por quê? Porque a divisão 1 ela engloba, ó, zona 1 e zona 0. E aqui dentro a gente não sabe quem é quem. Tá? Então, produtos de zona 1 não podem ser aplicados em áreas de divisão 1. Produtos de divisão 1 podem ser aplicados em zona 1 ou zona 0, não tem nenhum problema. O inverso não é verdadeiro. Mas, porém, aqui você tem um custo de material em divisão 1, e quando você separa isso em 3 áreas, você acaba tendo, como eu vou dizer para vocês, alternativas mais econômicas. Tá? Então, seguindo a norma IESEX, você acaba tendo alternativas mais econômicas, ou custo-benefício melhor, para trabalhar em plantas que tenham área classificada. Nessa linha, mas como é que faz aquele negocinho de divisão 1, zona 2? É tudo por medição, pessoal. Vejam aqui que tem distâncias marcando. E quem faz isso aí? Empresas especializadas. Não é a Void Miller, não é a SEAG, não é a Blinda, não é a Telbra, não é a Macomevap que vai falar o que é zona 0, zona 1 ou zona 2. Existem empresas no Brasil, depois se alguém precisar, pode me escrever no privado, eu anoto aqui e vou buscar o nome de alguns e mando para vocês, para que vocês busquem essas empresas para fazer classificação diária nas vossas companhias, aí falando do usuário final e não do integrador aqui para prestar serviço. Tá? Então, essas empresas elas têm equipamentos para medição de gás, tem equipamentos para medir, eles vão se afastando da área, vão medindo, a partir do momento que esse gás não se torna mais, como dizer assim, nocivo, eles demarcam, até aqui é zona 1, daqui para cá vai ser zona 2, e assim isso tem toda uma metodologia que não é minha área, especificamente para dizer, nem para comentar. Então, nós, fabricantes de equipamento, nunca podemos dizer, olha, você aqui tem uma zona 1, então vou te vender o produto para zona 1 ou zona... Não podemos dizer nada. Quem diz isso é o usuário. O usuário, então, entenda-se Petrobras, entenda-se uma Dow, entenda-se uma BASF,
sei lá, uma Rumo Logística, ou uma fábrica, uma Coca-Cola, ela vai nos dizer, ó, meu mapa de área classificada é esse aqui. Aí nós vamos ter o que é zona 1, zona 2 e até zona 0, se for o caso, e zona segura, zona livre. Tá? Então, existem empresas para fazer isso. Isso é por medição. E aí, vamos voltando então às normas, né, que a gente falou de NEC, que era americana. A gente tem algumas normas importantes que a gente tem que respeitar e buscar. Então, existe a IECEX, que é uma norma global, né? Ela não se aplica nos Estados Unidos, só aquela harmonizada, que é um outro tipo de solução, e também não se aplica na União Europeia. Lá na União Europeia, eles usam o ATEX. Por essa ser global, tudo que está aqui, está aqui. Porém, nem tudo que está aqui, está aqui. Então, hoje, o IECEX se aplica também na Europa. Então, empresas da Comunidade Europeia também aceitam produtos homologados e certificados pelo IECEX. Por quê? Porque foi feito de uma maneira de abranger o que está no ATEX. Então, esta aqui é mais forte do que esta. Tá? E nesta linha, chegamos aqui no Brasil, que nós temos aqui a ABNT. NBR EC 679, que é obrigatória a partir de 2010. Lembra que eu falei lá no início que tinha muitas plantas antigas aqui? Você chegava lá, estava escrito classe 1, divisão 1, ou classe 1, divisão 2. É justamente porque não havia uma obrigatoriedade. A norma não era obrigatória, ela era opcional, seguia quem queria. E a partir de 2010, não. Tudo que vai ser feito deve seguir a IECEX. Com isso, o que aconteceu? Muitas plantas estão em retrofitings ou áreas que eles estão melhorando, eles estão reclassificando a planta, fazendo outro mapa de área classificada de acordo com a ABNT. Tá? Então, isso aqui é o que rege no Brasil. No Brasil não se fala mais em classe 1, divisão 1, classe 1, divisão 2, ou classe 2, divisão 1 e bababá. Fala assim, zona 0, zona 1 e zona 2. Esse é o nosso mercado. E dando uma olhada por que eu falei que o IECEX está crescendo. Dá uma olhadinha tudo que está em azul aqui, ó. Tudo que está em azul é onde é aceito o IECEX. Por isso que aqui os Estados Unidos acabaram fazendo uma harmonização da norma e criaram uma NEC 505. Por causa exatamente disso. E de tudo isso daqui, Brasil, na América do Sul, é um país que determinou uma normativa própria, chamada Inmetro, não vamos nem questionar, baseado pelo certificado Inmetro, que é feito sobre a ABNT, cuja norma é a 679, que é baseada na IEC 679, nós vimos lá atrás, europeia. Então, o que é a norma ABNT? Um copy-paste quase da IEC 679. Né? E o certificado vigente aqui no Brasil para produtos que seguem essa norma é do Inmetro. E a Colômbia falou, opa, vou fazer a mesma coisa. Né? E criaram o que eles chamam de RET. Então, o RET para determinados produtos, ele é obrigatório na Colômbia. Tá? Então, se algum prestador de serviço aqui for vender alguma solução na Colômbia, dependendo do que vai ser aplicado, de tipo de voltagem ou amperagem, vai precisar do RET. E o RET é muito baseado na NEC. Tá? Às vezes, na Colômbia, o organismo ele aceita até se o produto não está homologado RET, a gente tem que provar que o produto está tal e qual através de uma carta de equivalência. Vai dar um trabalhão para tirar isso, gente. Então, recomendação, tentem certificar RET. Nós, aqui no Brasil, a planta da Weidmuller está sendo certificada também, está buscando a certificação RET para os produtos que são aqui fabricados, né? Para poder atender o mercado colombiano também.
E dentro do IESEX, agora vamos falar só do nosso mundo, a gente tem vários pedaços da norma aí, a 0, a 1, a 2, tudo lá, 679, que falam a respeito de vários métodos de proteção, fala a respeito de requisições gerais para o produto, e aí nós vamos, né? Seguindo tudo isso daqui, é uma sopa de letra, que para cada área a gente vai falar um pouquinho. Aqui você vê métodos de proteção, né? Que ele está falando de pressurização, caixas pressurizadas, caixas à prova de explosão, caixas de segurança aumentada, e assim vamos para frente. Então, esse é o mundo IESEX, que é o que rege aqui no Brasil, e é aonde a gente vai andar. E outra coisa importante, produtos para a área classificada. Todos os produtos têm que ter uma etiqueta dizendo data de fabricação, nome do produto, referência, qual é o organismo que certificou esta solução, qual é a marcação a que esse produto atende de acordo com as normas IESEX, ATEX e Inmetro, tá? Para que seja válido este produto que você fez, que você desenvolveu, para o seu cliente final, que tem uma área classificada. Então, isso aqui é uma etiqueta tipo Void-Miller, que quando precisa da certificação Inmetro, ela vai com o selo do Inmetro do lado. Isso aqui é uma da SEAG, Blinda, ou hoje Eaton, né? Aqui é de um outro fabricante chamado ABC, que é um outro tipo de produto, mas todos eles falam tudo isso que eu falei, ó. Onde é fabricado, quem é o organismo certificador, qual é a marcação que é para que se aplica o produto, se é para zona 1, zona 2, para que faixa de temperatura, para que tipo de gás, e equipamentos aí, nível de proteção, tudo isso tem que vir na etiqueta. Então, pessoal, comprou um produto, instalou em área classificada, não tem etiquetinha, não é válido. Tá? Essa etiqueta tem que vir do fabricante. Não adianta sacar a etiqueta de uma caixa classificada, colocar em outra caixa e deixar na área. Se passar o inspetor ali, desculpem, vai dar problema. Dentro da BNT, né, do Inmetro, vocês têm essa marcação, ele começa com BR, daí tem o tipo de proteção, se é D, P, O, EXD, EXE, EXI e assim sucessivamente. Qual é o grupo que se aplica? Grupo 1, 2, né? Mineração, indústria de gases, tal. O grupo 3, que é poeira, classes de temperatura, vem lá T1, T2, T3, T4, e o número do certificado, né? Então, isso é uma marcação aqui pelo Brasil, que segue essa NBR 9518. E aí, a gente vê o quê? Quando você compra um produto, toda vez que você comprar, peça para o fabricante o certificado deste produto, que esta é a tua garantia se acontecer algum sinistro na tua empresa. Teve um sinistro, primeira coisa que vai chegar um inspetor lá, ou uma fiscalização, é me dar os certificados de todo o material que você tinha aí dentro. E as notas fiscais de compra que estão relacionadas com este certificado. Então, o certificado sempre tem aí data de validade. Eu estou virando a cara aqui, gente, porque eu estou com duas telas, e essa tela que eu estou apresentando para vocês agora, tem a letra está pequenininha. A outra aqui do meu lado está com a letra maior. É a idade, né? A gente vai, passando o tempo, a gente vai sentindo isso. Quem não está aí vai chegar lá um dia, então. E aqui o certificado, pessoal, mostra a validade, a data da emissão desse certificado. Você vê que esse aqui foi emitido em 26 de dezembro e é válido até 22 de agosto de 2002 para 2003. Validade de 1 ano. Tá? Todo certificado tem aí quem é a unidade certificadora, mostra que o caso foi o CEPEL que emitiu esse certificado, isso aqui é um certificado para um rádio. Aí o CEPEL aqui fez uma outra certificação para um outro tipo de rádio. Tem aí a marcação, como eu falava, do Inmetro, da BNT, perdão, BR, X1, IB, 2AT3, quer dizer, o grupo, a temperatura, se é intrinsecamente seguro ou não, que é para, quando vem EX, é para área EX, né? Então, isso é um certificado completo e precisa ter.
Não brinquem com isso. Peçam, exijam. Ah, não tenho um certificado específico. Não compre. Não compre dessa empresa, compre de outro. É melhor investir um pouco mais para ter uma coisa que não vai te dar problema do que economizar para ter um produto lá dentro da sua planta que vai te dar problema. Aqui, por exemplo, também, você compra um painel elétrico. O painel elétrico não é uma caixa, né? É uma caixa com vários botões, chave de emergência e outros artifícios eletrônicos lá dentro que tem que ter um certificado com um número. Por acaso, isso aqui é de uma caixa nossa, né? Mas tem um certificado. O certificado dela é 130003. Se você for lá, você vai buscar dentro da ABNT ou que tem todos os certificados emitidos, aliás, do Inmetro, os certificados emitidos, e lá, por esse número, vocês vão ver para que serve, o que está certificado essa caixa, que é para todo esse tipo de aplicação aqui, né? Aqui é o organismo certificador, que na época foi esse, tá? Enfim, fabricante, papapá, tudo aquilo que eu já comentei. Quem é o fabricante, quem que é o possível distribuidor, porque às vezes você tem o fabricante, por exemplo, aqui, o fabricante é Weidmüller Alemanha, Interface. Quem é o comercializador é a Weidmüller Conexel do Brasil. Né? Agora, como nós estamos com a planta no Brasil também, nós vamos ter aqui fabricantes que atendam a isso, a Interface e também a Weidmüller do Brasil e distribuição, a própria Weidmüller do Brasil. Isso que vai vir no novo certificado. Produtos que se comprem aqui no Brasil. Isso vale para qualquer outro fabricante, tá? Então, o fabricante nacional, normalmente, os dois endereços, ele é comercializador e ele é o fabricante. Tudo Brasil. Algumas, por exemplo, uma caixa da SEAG, tem lá fabricante, sei lá, Estados Unidos ou Europa e a empresa Eaton aqui no Brasil. Né? E assim vai. Então, isso é um certificado completo, que a gente chama, não um certificado parcial, de uma solução. Né? E o que é um certificado não completo? É aquele certificado que ajuda a certificar uma solução. Exemplo claro disso, eu compro uma caixa vazia. A caixa vazia, como a gente está vendo aqui, ela é certificada para uso em área classificada, que atende determinadas características, porém ela sozinha não serve para nada. Na hora que eu pego e faço um rasgo aqui, ponho um prensa-cabo, coloco um trilho, monto fonte, monto um monte de coisa aqui dentro, eu criei o quê? O que está na imagem anterior. Eu criei um produto. E esse produto não é caixa. Esse produto é do Carlos Padovan, número tal. Aí sim. Então, esse produto tem que ser certificado. Ah, mas eu comprei outro dia lá do fabricante ABC uma caixa vazia, meti os produtos dentro e vendi. Desse tipo de caixa. E a caixa tinha um certificado tipo U. Teu produto não serve para nada. Simples assim. Não se pode comercializar soluções em certificado tipo U. Soluções trabalham com certificado completo. O que é o certificado tipo U? É aquele que no final do número do certificado tem a letrinha U, que quer dizer em inglês incomplete. Ou em nossa língua é certificado não completo. Então ele é só parcial, ele não é total. Com isso não dá para usar uma caixa dessa para entregar numa plataforma de petróleo, por exemplo. Ou vou comprar uma caixa dessa, fazer uma solução, vou mandar lá alguns nomes de multinacionais que estão na área de petróleo aí, por exemplo, uma Modec. Não vai aceitar. Ela não aceita isso. Ou eu comprei essa caixa da Weidmüller, por exemplo, ou do outro fornecedor, ele me deu um certificado U, eu comprei uma caixa de inox e eu pintei. Amigo, tem que recertificar. Ah, por quê? Porque você pintou. O certificado da caixa não é válido para ela pintada. O certificado da caixa era válido para ela assim, como você recebeu, in natura. Alterou característica,
muda tudo. Então, tenho sempre isso em mente para não incorrer em problemas. Olha que bacana. A própria NR10 já obriga isso. Todo equipamento tem que possuir certificação. Trabalhador que vai mexer aí em área certificada tem que receber treinamento específico. E hoje, Petrobras já pede até que o trabalhador que for mexer lá dentro, em área classificada, seja ele certificado. Oh, como é que é isso? Então, os organismos certificadores, agora, aqui no Brasil, já estão aplicando provas, né, eles são autorizados pelo IEC, né, aplicando provas que lhe dão uma certa graduação, Dependendo da graduação a qual você se aplique e passando, você, por exemplo, poderia ter uma graduação que te permite entrar dentro de uma área classificada. Bom, mas para entrar, sim. Você sabe aonde você vai tocar e de que maneira você vai tocar. Ou, dependendo da graduação, ele te permite fazer projetos para produtos em área classificada. Então, alguns usuários finais já estão pedindo isso, que quem vai mexer, além do produto, ele também seja certificado. Isso é uma tendência, tá, pessoal? Então, na Vai de Miller, hoje, nós temos pessoas certificadas e temos a fábrica certificada e o produto certificado. Tá? E isso nos permite o quê? Fazer manutenção em campo, em produtos nossos, né? E quem os compra, e os nossos concorrentes também devem se aperfeiçoar, devem se capacitar e também vão se certificar, porque todos nós, como produtores e produtos para a área classificada, temos que ter trabalhadores também treinados e certificados. Isso é uma tendência. Tá? Integradores que vão entrar numa área classificada. Também alguns clientes já vão pedir, bom, o teu profissional que vai entrar aqui, ele é certificado para quê? Só para entrar e mexer, para entrar, mexer e projetar, para entrar e fazer manutenção. Tudo isso vai precisar no futuro de documentação. Bom, e conceitos de método de proteção agora do sistema IEC. A gente tem aí sistema de segurança aumentada, nós temos a prova de explosão, intrinsecamente seguro e pressurizado, encapsulado, enfim. Hoje o nosso tema aqui é mais tratar um pouquinho, e nós vamos falar mais de caixas, né? De caixas de segurança aumentada e de caixas à prova de explosão. Então, equipamentos montados em caixas de segurança aumentada, benefícios. Equipamentos montados em caixas à prova de explosão, benefícios também, no que tiver, para a gente poder avaliar. Entendam que o conceito de segurança aumentada chegou depois do conceito de a prova de explosão. Então, muita coisa no Brasil ainda é do tipo método de proteção de a prova de explosão. Não necessariamente precisa ser assim. O método E chegou depois. Por isso que muito pouca gente já está um pouco mais modernizado e já está usando o EXE ao invés de EXD. Mas não invalida o EXD, ele também tem suas características, tá? Qual que é a diferença dos dois? O método E, veja aqui, é uma caixa com uma tampa, a base da caixa, ela vem com vedação dos dois lados, quer dizer, não sai nada e também não entra nada, e dentro não ocorre nenhuma explosão. Então, o método E, ele vai buscar o quê? Uma proteção preventiva de explosão, né? Então, ele visa exclusão ou limita... Lembra aquele triângulo? Esse aqui é o método E. Ele tira um desses negócios, um daqueles elementos, e dentro dessa caixa não acontece nada. Enquanto que as caixas do sistema D, ela convive com a explosão dentro dela. E vejam que tem um espacinho aqui do lado, ó, que é para sair o gás. Quando você tem uma explosão aqui, sai um gás quente. Ele tem que passar por aqui. Se não tiver essa passagem, isso aqui, a tampa vai embora.
ou alguma parte da caixa vai embora, ou a lateral dela, entre a tampa e a caixa e a base, vai se abrir. A explosão dentro é muito forte. Tem um vídeo aí na frente que mostra isso. Então, isso aqui é sempre na correção. Estourou, troca tudo. Aqui, se danar um componente, troca o componente. Nós vamos ver por quê. E aí, aqui é o beabá, só para ter uma ideia de diferenças de produtos, né? Então, isso aqui é uma caixa de alumínio fundido, à prova de explosão, EXD, ou uma botoeira à prova de explosão, conceito EXD, alumínio fundido. Aqui do lado de cá vocês têm o de segurança aumentada, que tem uma variação. Você tem ela em aço inoxidável, você tem ela em alumínio, só que é injetado, não é fundido. Você tem ela em polímero. Outra coisa que dá para observar entre uma caixa e outra. Essas daqui parecem bem mais frágeis, né? No sentido de olhar, né? O outro parece um robozão, grossa, pesadona, cheia de parafuso. Não tem nada a ver. Ambos podem ser utilizados em determinadas aplicações com o mesmo benefício, tá? Então, primeira vantagem que a gente vê de uma para outra aqui é que essa aqui é bem robusta. Essa aqui não é tão robusta. Porém, isso aqui pesa pra caramba. É muito pesada. Outra, se acontecer alguma coisa aqui dentro, tem que trocar tudo. Se acontecer alguma coisa aqui dentro, só troca a peça em si que está danificada. Ok? Porque risco de explosão aí dentro não tem. Não acontece. Então, você tem ela em plástico de engenharia, alumínio injetado e aço inox. Isso é o conceito de segurança aumentada. E aqui é um produto para comparar um painel de comando tipo D com um painel de comando tipo E. A diferença, a cara do produto final, ele dá uma ideia de modernização, né? De mais leve, e essa leveza te dá mais possibilidades de ter menos custos e em várias coisas. E por quê? Como eu falei lá atrás, todo equipamento que vai dentro de uma caixa E, principalmente blocos de contato, né? Ele é tipo D. O que é? A prova de explosão é esse bloquinho aqui faz o papel daquela caixa cheia de parafusos lá. Ele contém uma explosão dentro dele caso ocorra alguma coisa. E esse gás aqui, que eu falei, lembra que saía, tinha que ter uma abertura? Está aqui a abertura imagina aquela abertura da tampa, entre a tampa e a caixa do tipo D. Esse aqui é a aberturazinha, que é outro tipo. Imagina isso aqui com uma caixa. O gás sai por aqui, ó, e aqui dentro tem uma câmara. A prova de explosão. Então, entrou um gás aqui, teve uma faísca, estourou, vai danar só esse bloco de contato. Não vai acontecer mais nada. Enquanto que, do outro lado, você não usa blocos de contato à prova de explosão. Você usa blocos de contato industriais normais. Então, teve uma faísca, explodiu, estoura a caixa inteira. Essa é a principal diferença, tá? Do que é uma D ou uma E. Outra diferença interessante. Vocês já devem ter encontrado isso em várias plantas, né? Então, uma caixa D, além de ser pesada e papapá, precisa do quê? Selo mecânico ou unidade seladora. Tá? Todas as caixas do tipo D precisam disso. Ou um prensa-cabo à prova de explosão, que aí é um outro tipo de instalação onde você não trabalha com conduletes, com tubos metálicos, perdão. Você não trabalha com tubos metálicos, e sim sai um cabo aqui direto. Mas tem um prensa-cabo todo especial para ser utilizado. Então, o mais comum é isso. É a caixa, selo mecânico. Isso aqui precisa de colocar goma, para você blindar a caixa como possíveis riscos, caso haja uma explosão na caixa ou uma sobrecarga do meio externo, isso não venha a ou prejudicar o meio externo ou prejudicar o meio interno. Por isso é do selo, para blindar a caixa ou a aplicação de um possível risco, né? Isso tudo aqui também dá trabalho para fazer essa solução, né? Para preparar toda essa goma. Normalmente, para selar ou blindar um selo mecânico de meia polegada, te toma aí 48 minutos. De 1 polegada, te leva 60 minutos. De 2 polegadas, te leva 90 minutos. Tempo para preparar. Legal. Já criaram aí
Alguns fabricantes que mexem com o sistema de proteção D criaram processos onde o tempo de preparação aí e selagem cai para 5 minutos. Não sei. Porém, tem todo o trabalho, de qualquer maneira, de colocar selo, de ter certeza que você jogou a goma selante lá dentro, que ela está seca. Todo esse trâmite precisa, independente de ser 48 ou 5. Se for 5, melhor. Mas imagine ainda que você tenha uma solução ainda antiga. Vai demorar e isso é mais tempo só para preparar. É o tempo para secagem. Tá? Esse é um problema sério. Fora os componentes. Então, uma coisa principal aqui, por que esses dois conceitos existem e quando eles surgiram? O conceito D, ele surgiu antes da guerra. Por isso que tinha aquelas caixas parrudas. Lá atrás, ó, século XIX, lembra? Minas de carvão e tudo mais. É por ali que saiu isso aqui. E o conceito E, ele veio no pós-guerra. Então, é um pouco mais novo. O que está escrito em alemão aqui, não me peçam para traduzir, nem pronunciar, porque eu não consigo, tá, pessoal? Mas, enfim, é isso. Essa é a base. Quando veio um, quando veio o outro. Então, são termos de terminologias e épocas que chegaram. Por isso tem muita planta ainda com caixa pesada, porque aquele engenheiro de manutenção ou encarregado da manutenção não quer mudar o que está lá dentro. Por quê? Porque às vezes é desconhecimento, ele tem receio de colocar um outro produto que possa lhe trazer benefício, mas por insegurança ele não arrisca. Né? Então precisa desmistificar um pouco tudo isso. Né? Tem que tomar seu cuidado? Tem. Mas tem que se desmistificar. E por que a gente tem vantagens aí em caixas de segurança aumentada, pessoal? As caixas de segurança aumentada, primeiro, ela reduz o custo de projeto, né? Porque elas não são tão pesadas. Então, você não precisa de tanto espaço para instalação. O teu desenho fica menor, você não vai usar muita área de uma base para fixar uma caixa dessa. O material e mão de obra também, como você tem, ela é mais leve, então você não precisa de uma talha mecânica para segurar uma caixa dessa enquanto está se rosqueando as unidades seladoras ou colocando os tubos metálicos. Não há necessidade disso. Né? É mais fácil para controlar uma solução de segurança aumentada do que uma solução D. Por quê? Tem menos parafuso, você pode abrir a tampa sem risco nenhum, você não pode pôr a mão, mas pode abrir, apesar de vir a etiqueta não abrir enquanto energizado, pode abrir, não tem risco. Tudo que está lá dentro é de segurança total contra explosão, então não vai ocorrer nada. Tá? Agora, se é chovendo, não vai abrir uma caixa dessa. Vai cair água lá dentro. Água com contato elétrico dá estrago, né? Por isso que ela vem vedada. Né? Outro detalhe de caixa E. Funciona. Tantos anos na Europa já está mais do que comprovado que é funcional. Plantas europeias que estão no Brasil hoje usam caixas tipo E, soluções tipo E, em várias aplicações. Então, é um negócio que já está muito tempo já sendo utilizado, que precisa desmistificar. Agora, a caixa D tem lá as suas vantagens, robusta, pesadona, ela tem algumas aplicações que é mais interessante ter uma D do que uma E, tá? A gente acho que vai ver um pouco aí para frente. Agora, o conceito que tem que levar em conta, ela funciona super bem desde que isso aqui, seja mantido. É essa folga que tem que existir, né, entre a tampa e a base. Entenda-se aí também a folga que existe nas roscas. Não é qualquer tipo de rosca que você vai colocar numa caixa tipo D para colocar o parafuso de fixação, porque o parafuso de fixação faz parte da vedação da caixa e da garantia de que tudo que ocorrer aqui dentro vai sair e não vai ter nenhum problema. Então, primeiro, caixa tipo D, você não pode romper ou causar nenhum dano entre tampa e base. Nenhum. Se tiver uma marca de uma chave de fenda que marcou a superfície onde está o contato entre a tampa e a base, esquece. Manda retificar isso aí
desde que isso atenda à norma. Essa folga aqui, que é o chama MESG, é mínima espessura entre as duas bases, as duas partes, tá? E também certificar-se de que não tenha nenhum parafuso danado, que a rosca não foi comprometida na fixação, que toda a fixação também foi feita com torquímetro, que deve ser feita com torquímetro. Ninguém usa isso, mas deveria. Sistema cruzado, né? Que nem roda de carro, né? Roda de carro você não aperta no sentido horário, você vai cruzando, né, os parafusos. Essas caixas também, do mesmo jeito. E porque tem que deixar tudo certinho para, se ocorrer alguma coisa, sair aquele gás quente que eu falei lá atrás que vai sair. Só que ele sair numa temperatura tal que não vai comprometer a atmosfera externa. E por que não vai? Porque ele tem um caminho a passar, que são ranhuras que são feitas aqui, seguindo essa norma, ou esse dimensional. Então é bem criterioso, tá, pessoal? Aqui eu vou pedir ajuda aos universitários aí para rodar um filme, né? Esse vídeo é um vídeo que acho que alguns já viram, mas ele é bem interessante para lembrar. Aqui a gente pega uma caixa do tipo D. Essa caixa vai sofrer os seus problemas. Every design is tested to ensure that it can hold teste de pressão pressure primeiro, and contain ela em an ordem, explosion. montou direitinho. An explosion-proof window has been installed to allow you to see the explosion inside the enclosure. An explosive gas-air Então, nessa mixture caixa is foi piped in, colocada uma and a janela spark para a plug gente is ver used o to que ignite it. acontece lá dentro. Eles vão provocar uma... This is followed by a faísca, water tá pressure vendo? test, Mas a faísca in which the não enclosure is funcionar. subjected to a pressure Vão of 4 pressurizar times ela the agora com maximum água, explosion para ver pressure. se ela aguenta, não tem vazamento. Another test is performed to confirm that the joints will prevent an ignition of the surrounding atmosphere. In this test, the enclosure is surrounded by an explosive gas mixture inside a plastic tent. Note that the internal Agora eles vão explosion is abrir a not caixa, transmitted abrir to a the tampa outside explosive mixture. e vão criar uma Now, we will ranhura deliberately damage na the tampa. flange Olha joint lá. to demonstrate what can happen if there is an explosion with a Para damaged flame mostrar path. um risquinho desse, o que acontece na hora que você tem gás tudo em volta e uma faísca corre. Aí, ó, é isso que ocorre. Por quê? Porque saiu a uma temperatura maior do que devia. Imagine isso numa planta desse tamanho. Tá? Então, é muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado com aplicações de caixas do tipo B em plantas químicas. Aí vários modelos sendo aplicados e muito bem colocados. Agora eu preciso só do slide de novo. Foi o vídeo, mas o slide não apareceu. Tivemos algum problema aí, talvez. Você precisa compartilhar novamente a tela. Vamos lá. Vamos compartilhar outra vez. E vamos ver se a tela não vai ficar piscando. Agora está tentando carregar. É isso que me dá dor de cabeça. Vamos interromper. Vamos lá de novo. Compartilhar. Vamos ver se vem agora. Aí, chegou. Bacana. Voltamos então, pessoal. Aí, seguindo. Então, o vídeo é muito legal. Primeiramente, ele mostra essa caixa montada de acordo com normativas, faz teste de pressão, faz uma atmosfera com gás em volta, solta uma... Por isso que tem esse plástico aqui, né? Põe um meio centelhante lá dentro, vocês veem que acontece a faísca que não ocorre nada em volta. Aí, depois que ele faz, ele tira a tampa, dá um dano nessa tampa e monta de novo. Aperta os parafusos tudo direitinho. Mas só aquele risquinho que foi feito na tampa ou na base, eu não lembro agora, causa o quê? Uma saída ou sai fora daquela norma MESG, né? E aí o que ocorre? O gás a faísca que está lá dentro gera uma explosão dentro da caixa. Essa explosão gera um gás quente. Na hora que ele sai numa temperatura tal que é acima da temperatura mínima de ignição do gás. Por isso que explode. Você vê aquela tampa metálica do container aqui indo embora. Então estoura tudo. E é isso que ocorre normalmente nas fábricas. Tá? Então, assim, primeiro, algumas coisas que caixa D precisa tomar cuidado. Tem um monte de parafuso? Sim. Se faltar ou uma rosca
Está estragada, foi embora a caixa, pessoal, pode matar. Ou manda para uma empresa, quem te forneceu, para repará-la e recertificar o produto. Porque só quem fabricou ou uma empresa certificada poderia fazer isso. Tá? Então não pode faltar nenhum parafuso na caixa. Então na planta, se vocês instaladores forem visitar um cliente de vocês, ou vocês de manutenção nas vossas empresas, vai na planta e olha que tem alguma caixa dessa aí, que está faltando parafuso, ou às vezes o camarada, eu já vi caixas aí que o cara falta o parafuso, ele põe em goma, põe durepox lá para... Esquece, tira tudo fora, é melhor arrancar e fazer de novo. Não deixa assim não, o risco é grande. E ela é muito pesada, tá? Então precisa tomar cuidado. Outra, como ela tem aquelas aberturas entre tampa e base, entra água e entra poeira, que entra ar também, né? Então ela tem uma certa limitação quando você vai montar em locais onde você tem poeira combustível. Então, para poeira combustível, a gente nem pensa. Vai em caixa de segurança aumentada, não vai para caixa tipo D. Nas plantas, quando você estiver aí trabalhando com gases do grupo A, B ou hidrogênio, aí as caixas D têm mais eficiência, são mais, como vou dizer assim, mais indicadas para aplicação. Fora isso, dá para se trabalhar aí naquela zona 2 que eu falei, dá para trocar uma pela outra sem nenhum problema. Tá? E outro detalhe, pode ter corrosão também nas juntas, né? Ou nas roscas, devido à possibilidade de entrada de água. E não esquecer que sempre vai precisar de selo mecânico e conduíte ou um prensa-cabo à prova de explosão. Né? Então, olha que bacana. Aqui eu estou mostrando para você uma montagem de um produto que é com caixa à prova de explosão. Imagine aqui que fosse essa mesma botoeira do lado de cá. Então, aqui embaixo tem que ter o tubo mecânico e um selo de vedação. Do lado de cá, imagine aquela zona 2, classe 1, divisão 2 ou zona 2. Eu posso trocar essa caixa por uma caixa E, simplesmente colocando aqui um adaptador de rosca, onde eu pego a rosca do tubo, monto e parafuso, ou rosqueio, perdão, junto à caixa e está feito o meu negócio. Mais leve, mais rápido, posso, se tiver algum problema, abrir essa tampa sem nenhum risco, tá? Não tem risco de faísca ou coisa parecida, porque esses botões aqui são mecânicos, o bloco de contato está atrás, é igual aquele bloquinho de contato que eu mostrei lá, mesmo princípio lá de trás, então não tem nenhum problema. Essa aqui nem pensar em abrir. Para abrir, você tem que desenergizar tudo e, se tiver que reparar, vai ter que tirar o selo. Para tirar o selo, como tem com a goma, você perdeu tudo. Tem que cortar, desrosquear, sacar tudo fora e fazer tudo de novo. Tá? Mesma solução. Então, aí você tem algumas vantagens que existem das caixas Z sobre caixas D, que eu não vou entrar no mérito da questão agora, mas já falamos, redução de peso, não tem unidade seladora, é mais simplificada a instalação e também isso provoca mais segurança no equipamento. Esqueci um parafuso. Não atrapalhou em nada, gente. A caixa não vai explodir, não vai ter nenhum risco. Só que o parafuso, para que ele está ali? Para evitar a entrada de poeira também, porque ela tem uma vedação. Então você não pode ter essas coisas aí com uma montagem errada. Tem que manter isso de uma maneira adequada. Então monta certo. Tanto o tipo D como o tipo E. Mas a tipo E tem várias vantagens. Isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Na hora vai para compras. Né? Nós de compras, agora falando como comprador, eu vou comprar o mais barato. Só que eu vejo o preço. Eu não estou vendo o resultado ou custo-benefício no médio prazo. Então eu compro uma caixa D, a prova de explosão, porém eu não estou vendo tudo que ela me causa. Eu preciso de equipamento especial para montar. Depois a manutenção vai me dar trabalho. Se o cara pintar uma caixa dessa e meter tinta em volta da vedação, pode atrapalhar a performance da caixa. Eu posso perder a certificação da caixa por causa disso. Né? Então, tudo isso causa o quê? Uma ideia errada para quem é de compras na hora que ele compara preço a preço. Né? Então, em resumo, as caixas E, quando comparadas com caixas D, elas têm um melhor
custo-benefício. Preço, caixa D é mais econômica que caixa E. Porém, no custo-benefício, que é manutenção futura, cuidados, blá, 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 caixa E é bem melhor. Tá? Obviamente, quem fabrica só caixa D não gosta que a gente fale isso das caixas Z e vice-versa. E quem fabrica os dois sabe do que nós estamos falando. Então, não tem nenhum problema. Tá? É fato. Esse conceito, então, está na cabeça. A gente tem que mudar essa tecnologia, essa cultura na medida do possível. Por isso existem as palestras. Né? Eu faço aqui uma palestra pela Void Miller, tenho amigos de outras bandeiras que fazem palestras através das vossas empresas. Tem aí o nosso amigo Roberval Bulgarelli, que é conhecidíssimo em todo esse meio, que faz as suas palestras também, explica essas diferenças. Então, tudo isso aí é para quê? Para que a gente não fique só bitolado em um tipo de método de proteção, sabendo que existem outros métodos de proteção que também podem ser utilizados e que nos vão dar a performance desejada com um melhor custo-benefício. Tá? E vou também, mais uma vez falando, não se pode ou não se recomenda usar caixas com método de proteção, soluções com método de proteção D em áreas que tenha poeira combustível. Por quê? Porque a caixa D tem aquela aberturinha, lembra? Em volta da linteirinha. E a poeira vai entrar. Se tiver uma faísca dentro da caixa com uma poeira combustível, isso vai contaminar e vai, bum, estourar. E isso vai sair para fora, esse gás vai sair quente, essa temperatura vai ser maior do que a temperatura mínima de ignição dessa poeira e vai tudo pelos ares. Exemplo disso, planta de fábrica de açúcar, né? Por que explode uma usina? Principalmente na cinta ali, né? Aquela cinta normalmente ela vai... Isso é um exemplo de atrito, né? O atrito vai se dando ali e vai acumulando poeira, vai contagiando o equipamento mecânico aquece de tal forma que dá ignição no pó. Ou devido a esse acúmulo de poeira que tem sobre uma caixa à prova de explosão, por exemplo, tá? Caixa D, pode entrar esse material dentro. Teve uma faísca lá, pum, foi tudo embora. Na caixa D não acontece isso porque ela é vedada. Tá, pessoal? Aqui alguns exemplos de falhas também de montagem, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado. Olha que interessante. Aqui é uma caixa do tipo E, ó. Tem um tampão. Falei que tipo E também o pessoal às vezes pisa na bola na montagem, né? Tinha aqui provavelmente um tampão, um prensa-cabo. O cara fez o que precisava, esqueceu de ou meter o prensa-cabo aqui com o cabo propriamente, ou então, aqui no caso, ele não utilizou isso, aqui é uma saída adicional, que ele devia ter colocado um tampão à prova de explosão. Esses tampões aqui também, pessoal. Isso aqui tudo é a prova de explosão, não pode colocar tampão normal, não. Tá? E que é o caso que você vê aqui nessa outra caixa aí, ó. Tá vendo aqui o prensa-cabo está indo com 2 fios entrando. Isso aqui está uma coisa mal colocada. Ou então, aqui, é mais legal ainda, você tem um prensa-cabo de plástico numa caixa à prova de explosão, não é o recomendado, são tudo prensa-cabos EXD, é outro tipo de cabo. Agora, o pior, ó, aqui, ó. Isso aqui é fatal. Já comprometeu toda a segurança dessa caixa. Isso precisa ser refeito urgente. Ou esse tipo de coisa, então, aí aqui é um absurdo do absurdo, ó. Faltou um parafuso. Vamos tampar com alguma resina e cola. Não tem o tampão específico, né? Coloca um tampão daqueles de plástico aí para tubulação, né? Ou com teflon ainda, tampão metálico com teflon, piorou. Ou prensa-cabo que você joga aí 2, 3 fios dentro. Não existe isso em área classificada, pessoal. É para entrar um cabo só, pode ser multipolar lá dentro, multifilamento, né? Mas não 2 cabos. Ou um cabo todo solto aqui com um espaço absurdo. Quer dizer, o cara troca a fiação, mas não troca o prensa-cabos. Coisas assim absurdas. Unidade selante. Olha que legal, ó.
a de cima montada, tudo direitinho, a de baixo aberta como essa aqui, ó. Resumo, não tem unidade seladora, que é aquela goma. Isso é risco. Bom, eu diria que isso aqui já é uma explosão iminente, tá? Ou então as gambis, né, que a gente vê aqui num condulete, né, que é uma caixa de emenda para sistema com tipo D. Essa emenda aqui faltou um parafuso, o cara pegou um arame. Meu, então, para que tinha o parafuso? Tira o parafuso, pô, não precisa, tira a tampa. Você é para deixar assim aberta. Isso aqui é para garantir que não vai acontecer nada aqui dentro, gente. Não pode ter uma tampa dessa aqui aberta. Então, são coisas assim que a gente acaba fazendo operações de manutenção numa área classificada como se fosse numa área segura, aquela que não tem risco de explosão. É aí, por isso que o profissional tem que ter um pouco mais de conhecimento. Dentro da área classificada, o profissional da área elétrica não pode deixar isso acontecer. Muito menos isso. E é por isso que as palestras são feitas para bater, massificar. Pessoal, tenham cuidado. Mesmo que se repitam 3 vezes essa palestra no ano, a gente vai sempre pegar casos e algumas pessoas vão lembrar, putz, isso aqui eu vi e não corrigi lá na minha fábrica. Ou acabei fazendo isso aqui que falaram. Gente, se tiver isso na sua planta, corre lá, chama alguém, vamos arrumar, troca isso tudo e faz de novo. Prensa-cabo, como eu falei, prensa-cabo é para um cabo só, não vai passar 3. Ou então, um prensa-cabo com dimensional maior e passa um mini cabo lá dentro. Ou deixar com que a capa não esteja prensada, e sim só a fiação interna, os filamentos do cabo. Tudo errado. Né? Pior, Teflon na vedação, proibido. Não se usa Teflon em área classificada. Existe aí produtos especiais para garantir uma não possível entrada de água ou tipo de vazamento. Não use Teflon. Montagem de área... Outra, isso aqui é legal também, ó. Essa foto mostra um pouco de montagens equivocadas para caixas à prova de explosão. Na caixa à prova de explosão, saiu da caixa, já precisa do selo mecânico. Você não pode colocar aí um condulete, quer dizer, uma caixa de passagem. Não pode colocar ali, antes do selo. Colocar, põe este primeiro, depois o condulete. Ou então, este primeiro, coloca um eletroduto, lá na ponta você vai colocando um condulete mais para frente. Mas nunca, saindo da caixa para a explosão, precisa de um selo mecânico. Então, aqui deveria ter um selo aqui e um selo aqui. E nunca o produto condulete para fazer emenda aqui antes do selo. Outra coisa, outra parte também, o NIPLE também tem que ser EXD. Ah, outro detalhe, todos os produtos aí ele tem uma marcação, tá? Tampão, tem marcação. NIPLE, tem marcação. Vai lá, EX, então aquelas marcações, está gravado no produtinho. Tá? Alguma coisa tem que estar escrito ali. Respiro de caixa tipo E, por exemplo, tem lá marcação também, não é qualquer dreno que você coloque dentro de uma caixa para uma caixa tipo E. E não é qualquer NIPLE que você pode montar numa caixa prova de explosão, uma caixa tipo E. Então, já falei, Teflon, silicone, nem pensar, pessoal. Como eu falei, tem que manter aquelas folgas todas em ordem. Como é que você vai meter silicone ali? Não pode, né? Tem graxas especiais aí que você pode utilizar. Fita isolante. Em área classificada, não se utiliza emendas de cabos. As emendas de cabos são feitas dentro de caixas apropriadas para isso. Caixas de junção. Você vai juntar um fio com outro lá dentro da caixa. E isso vai ter segurança ou de, se for tipo D, de selo mecânico, ou de se for uma instalação sem tubo mecânico, com fio passando dentro, for só fiação aberta, um prensa-cabo tipo D, ou um prensa-cabo especial para solução tipo E, uma caixa de junção do tipo E, com bornes lá dentro para fazer a fixação, ou com travas, aquelas caixas mais simples de união também
de emendas. Nunca pegar o fio e emendar com fita isolante, gente. Isso aqui aí é assinar embaixo que tudo que a gente está vendo não serve para nada. Lembrando sempre que qualquer fábrica, qualquer investimento de uma planta química, petroquímica, uma plataforma, de todo o dinheiro que vai botar lá dentro, em infra, componente e tudo mais, de todo esse valor, só 2% disso 2 a 3% é destinado para área classificada. Quer dizer, você vai comprar produtos para garantir a segurança da tua fábrica. 2 a 3% é o valor que se joga, independente. Será que vale a pena economizar nesse pouquinho? Porque esse pouquinho aqui pode comprometer a tua planta inteira. Tá? Este pouco que você quis barganhar em preço pode te comprometer a fábrica inteira. E plantas que tenham produtos certificados de marcas idôneas, produtos fabricados de acordo com normas, normalmente elas têm um custo de pós-venda melhor. Por quê? Ela está mais segura, o prêmio de seguro é menor, isso é importantíssimo, risco para os funcionários é menor. Então, tudo isso é uma bola que reverte a favor do dono do empreendimento. Então, sempre, área classificada é um negócio perigoso? É, mas tendo cuidado, dá para trabalhar tranquilamente. E não precisa economizar demais, porque em volta do que é produto para área classificada tem um montão de coisa que, se economizar ali, é muito mais significativo do que esses 2% que você estaria usando aí para manter a segurança da sua fábrica e dos seus funcionários. Né? Dentro da Weidmüller, hoje, nós temos aqui caixas e terminais para emendas de cabos, como eu estava falando. Trabalhamos com dispositivos de comando, painéis pequenos, como esse aqui, que são botoeiras, até caixas maiores, com soluções mais engenheiradas. Temos os prensa-cabos. Não temos na linha a parte de iluminação, não é o nosso carro-chefe, nem tomadas, estamos só aqui nesse periférico. Trabalhamos muito na parte de automação, então a gente tem aí barreiras, nós temos suítes, temos remotas, PLCs, protetores de sobrecarga de tensão, ou de protetores para raio, né, sobrecargas, todos certificados EX, né? Então a gente trabalha mais na automação. Então é importante lembrar que uma caixa daquelas EXE, você pode colocar todos esses produtinhos que eu estou mostrando aí lá dentro, porque são todos certificados, tá? Para ter uma solução de automação na tua planta final. Dentro dos tipos de caixas vazias, certificadas, aquele certificado U, porque ela vai vazia, a Weidmüller trabalha aí no tipo de caixa inox com essa gama. Tá? Nós temos esses 4 modelos. Depois da página seguinte eu vou mostrar um novo que saiu, tá? Temos caixas de poliéster, caixas de alumínio. Nos modelinhos de aço inox temos mais esses 3 agora que chegaram na linha, que são de maiores dimensões. Esse aqui chega a ter uma caixa de 1.000 por 800, por 300 de profundidade. Então são caixas que te podem proporcionar várias soluções, desde uma caixa de junção até uma solução de automação com uma tampa para você aplicar dentro da sua área. Além disso, a gente tem aí um catálogo em PDF, é só pedir para a empresa, nós distribuímos para vocês. Temos um software para elaboração de soluções para a área classificada. Esse software ele te dá a caixa apropriada, de acordo com a tua necessidade, e também vai te mostrar os produtos que você pode montar lá dentro da nossa linha, que são certificados. Quer dizer, você não vai incorrer em nenhum erro de fazer um projeto. Esse software a gente chama de configurador Weidmüller, ou WMC. Ele é gratuito, pode descarregar pela internet. A parte legal dele é que ele não provoca dano nenhum, não tem custo nenhum, e cada vez que você abre ele vai na biblioteca, na nuvem, e traz os dados atualizados de produtos. Permite transferência para trabalhar com EPLAN, com
outros softwares de engenharia, CAD. Você imprime também a lista de material que você especificou no teu projeto. Então, você não precisa fazer a coisa duas vezes, sai tudo daqui. Tá? Nós temos também um pôster que mostra um pouco de tudo isso que eu falei, com relação ao que é Zona 1, Zona 2, que é Classe 1, Divisão 1, Classe 1, Divisão 2, tipos de marcação de temperatura, de gases e tudo mais. Isso tudo está dentro do nosso pacote de solução para vocês. Pessoal, eu sei que é tardio da hora já, nós estamos já 1h30 falando. Queria agradecer, sabemos que é de noite, mas só de vocês estarem aqui eu já me sinto bastante agradecido, porque mostra que o pessoal está interessado em ainda aprender um pouco. E aprender é a palavra-chave quando a gente fala de produtos para serem aplicados em áreas classificadas ou atmosfera explosiva. Estamos à disposição. Weidmüller, vou deixar aqui meus dados, os nossos endereços, temos equipes aqui no Brasil inteiro, filiais em vários estados, e estamos sempre prontos aí a atendê-los em ou comprar uma caixa vazia, que você vai colocar a sua solução e certificá-la, ou fazer a sua solução e entregar essa solução pronta para você, já certificada. Estamos aí à disposição, agradeço muito a atenção. Meus amigos universitários aí, acho que agora é a parte de vocês. Eu estou me despedindo. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Excelente, Padovan. Chovendo elogios aqui no chat, você deve estar acompanhando. O pessoal aí parabenizando pela apresentação. Tentei responder o que eu consegui. Isso. Antes de eu sobraram umas poucas perguntas no chat, mas antes aqui o pessoal pedindo catálogo em PDF, apresentação PDF, para o seu e-mail? Pode mandar para o meu e-mail, aí eu encaminho até para a própria Vanessa lá, que ela disponibiliza o catálogo em PDF. Deixa eu colocar no chat. Eu coloquei no chat aqui meu e-mail, tá lá já. Isso, eu coloquei também, então tem 2 aí, perfeito. Sobraram pouquíssimas perguntas aqui. Vamos lá. O Ari pergunta se pode ser usado veda-rosca nas junções dos eletrodutos com as luvas. Se eu entendi bem a pergunta dele, veda-rosca em área classificada é proibido. Todas as roscas seguem uma padronização e uma norma para isso, para evitar justamente que você bloqueie sair, principalmente se for uma caixa ou um sistema de proteção do tipo EXD. Não se pode usar veda-rosca nunca, ok? Perfeito. É metal-metal, adequando-se à norma específica para essa união. Excelente. O Marcos pergunta aqui como disponibilizar todo esse material em PDF. Marcos, Pergunta se ele é corintiano primeiro, né? Isso precisa saber. Tá bom, a gente acabou não perguntando, né? Só para corintiano é que pode receber. É verdade. Mas, enfim. Padovan, bota de novo no chat aqui o seu e-mail, por favor. Ok, estou colocando. Então, Marcos, e quem tiver interesse nessa apresentação em PDF, o Marcos é corintiano, então já ganhou. Ajuda, vai ganhar 2 PDFs. Isso aí. Se pedir mais uma vez, tem direito à música, né? A música. O preço é a música. Tá aí no chat. Tá aí no chat o e-mail do Padovan. O Reginaldo também diz que é corintiano, que você já respondeu a pergunta para ele, então tá tudo certo. O Evandro, ele pergunta se todo produto como NIPLE, Condulete, unidade seladora deve ter seu certificado. Positivo, excelente pergunta. Todo material que vai se aplicar em área classificada, ele possui marcação para dizer para qual ele se aplica. Então, todo produto, seja um tampão, um NIPLE, um adaptador, ele tem que ser certificado. Nós, a Weidmüller, temos aí tampões, adaptadores, NIPLES certificados para aplicação neste mercado. Legal.
O Simval pergunta se pode ser usada a massa de calafetar tipo amianto. Não existe isso. Existem aí... eu não sei para que ele vai usar massa de calafetar. Enfim, se for para fazer uma vedação da caixa, esquece. Não é possível. Toda a caixa precisa de uma vedação específica de acordo com o fabricante, de acordo com a norma a qual ela vai se aplicar. Existem sempre folgas que são necessárias, principalmente nas caixas EXD, aonde massa de calafetar nem pensar. Eu já vi casos, por exemplo, o cara perde um parafuso em uma caixa EXD e naquele local do parafuso, para não deixar aquilo aberto, ele põe massa, Durepox, ou pode ser uma massa de amianto, qualquer coisa. Você matou a caixa. Não pode isso, gente. Isso não é possível. Não se permite algumas coisas em área classificada que podem ser realizadas em áreas seguras. Então, seguir norma. Ó, a Raquel aqui também, viva o Corinthians. Pronto, já bom, tem mais. Aqui a audiência estamos completando, tá muito qualificada. O seguinte, algumas perguntas ainda. Para os cabos, o Reginaldo, que é corintiano, capricha aí. Para os cabos, existe um tipo de cabo específico para a área classificada? Sim, são cabos especiais, não são cabos comuns. Esses cabos, normalmente, para o método de proteção EXD, eles são utilizados junto com os prensa-cabos específicos para esta aplicação. Cabos utilizados em método de proteção EXD já trabalham de uma outra forma, porque ele já tem uma proteção mecânica que é o tubo, que leva até a caixa D. E o Adilson pergunta se esses cabos têm que ser certificados. O cabo para área classificada ele é certificado. Um fornecedor bem conhecido nesse segmento é uma empresa chamada LAP, L-A-P-P. LAP Cables, é uma empresa alemã, inclusive, tá? O Eduardo pergunta se o eletroduto para a infra dos cabos deve ter certificado. Não. Tá. O Reginaldo se declarou corintiano, né? Após uma unidade seladora, mesmo ainda na área classificada, posso utilizar uma instalação não EX? Nunca. Dentro da área classificada, tudo tem que ser EX. Você pode levar essa fiação fora da área EX e aí sim você faz uma instalação qualquer, de qualquer armário, aí que não necessite de certificação. Dentro da área classificada, somente produtos certificados. O João Rodrigues, não identificado se é corintiano ou não, ele dá excelente explanação e pergunta se é possível indicar o link do software. O Weidmiller Configurator está na página da Weidmiller. É super tranquilo isso. Deixa eu buscar ele aqui. Pego já coloco o link aí. Espera aí. Vamos lá, que é mais fácil. O download é gratuito. A vantagem desse software é que ele se atualiza automaticamente toda vez que você fizer a conexão com ele. É tranquilo. Onde está aqui? Download, online, documentation, o Weidmiller Configurator. Aqui. Já achei. Já colocou. O Marco também colocou aqui, ó. Já colocou o link aqui, o Marco. Já achou? Bom, eu vou repetir porque eu acabei de encontrar ele aqui. Estou adiantado da hora. Maravilha. Aí também. Ótimo. O Maraci pergunta como será disponibilizada a apresentação. Já havíamos falado, mandar um e-mail para o Padovan, que está aqui no chat. Se você quiser reproduzir, Padovan, ok. Fica tranquilo. O Reginaldo diz que é da Maekawa, e esse webinar foi um presente. Muito obrigado. Pessoal da Maekawa, parabéns aí por a preocupação com áreas classificadas, é fundamental isso. E o Marcos, ele pergunta como é que ele consegue a certificação da área EX. Esse da área eu estou entendendo que é pessoal. O mapa da área classificada. Eu estou entendendo que é pessoal, porque depois ele diz que se ele tem que fazer alguma prova ou curso específico. Perfeito. Tem que fazer uma prova. De pessoa, né? Sim, os organismos certificadores, alguns estão credenciados pelo IEC, IESEX europeu, para aplicar estas provas.
um dos organismos certificadores é a UL do Brasil, ela aplica essa prova, tá? Tem mais alguns agora que não me vem ao nome, não vem o nome à mente, mas pode mandar um e-mail, eu mando. Tem uns 2 ou 3 aqui que são credenciados para aplicar a prova e para a graduação que você almeja. Porque tem várias graduações para um profissional ser certificado EX. Há graduações onde o profissional vai ser certificado para entrar na área e verificar equipamentos, outro para ele projetar equipamentos EX e outro para ele até fazer manutenção e projetos de equipamentos EX. Então, para cada tipo de certificação, a prova vai sendo mais complicada ou não. Vamos partindo para o fechamento. O Márcio pergunta se ele pode usar um motor elétrico não classificado em zona 2. Não. Legal. Eduardo Alexandre, se minha instalação for totalmente blindada, eu tenho que usar cabos EXD? O que ele quer dizer com instalação totalmente blindada? Eu não entendi bem aí. Acho que é o caixas, a prova de explosão. Se ele tiver um sistema EXD, por exemplo, saindo dessa caixa, colocando a unidade seladora e o cabeamento por dentro de um condulete ou tubo metálico, aí não tem problema. Você tem que proteger toda essa tubulação. Legal. Reginaldo pergunta quais são os requisitos, nem que sejam mínimos, aí, necessários para a certificação de competência na área de projetos. Puxa, bicho, aí é melhor ver. A gente pode ver isso até dentro do... Tem uma norma específica para isso, ou essas certificações? Passa um e-mail para mim que eu mando para vocês. Legal. O Alfredo Sofal diz que o Galo ganhou, mas mudando de assunto, acontece. Ele disse que viu tem uma zebra de vez em quando, né? Ele viu que uma foto que você mostrou tinha a presença de um eletroduto flexível que parecia ser de plástico. Ele pergunta se isso pode. Não. Se for numa daquelas fotos, é alguma coisa equivocada, algum erro de montagem. Tá? Aqui alguém que não se identificou pergunta se para a poeira não poderia ter uma pressão um pouco maior. Eu acho que ele quis dizer aí um gabinete pressurizado. Então você vai trabalhar para um método de proteção EXP. Isso é possível. Legal. Padovan, encerramos aqui, olha, fantástica aula, excelente apresentação. Obrigado, parabéns, pessoal da BETEI. Chove aqui, legal, obrigado. O pessoal já está meio acostumado aqui com a gente na Potência. Eu queria, quando terminar aí, o Eduardo dizendo que esse tema deve ser repetido, muito interessante. Vamos uma do último aqui, uma última, do Igor Capello. Um motor EXD... Tá. Uso flexível EX e unidade seladora. E após isso, pode usar eletroduto e condulete comum, normal? Pode. Boa. Marcos perguntando quando é que vai ter outra. Alfredo, muito obrigado, excelente. Então já está convocado aí para a próxima. Não, o bacana disso, Hilton, é a vontade do pessoal em ter informação. Nós aqui passamos um pouco de informação. Existem outras situações que podemos passar mais detalhes, nos abordarmos em um tema mais específico, ou falarmos só de caixa, ou falarmos só de iluminação, ou falarmos só de prensa-cabos. São coisas mais específicas que ainda, ao meu ver, nós precisamos disseminar os cuidados. Quanto mais nós, fabricantes, estivermos fazendo esse tipo de palestra, dando esse tipo de treinamento básico, mais os usuários e empresas integradoras vão estar se preocupando em comprar correto, em usar correto. Eu acho que, inicialmente, é bom cobrirmos de uma maneira genérica. A hora que isso se tornar cansativo, é o momento já de você aperfeiçoar e ir a detalhes. Excelente, concordo. Bom, estamos de portas abertas aqui na Potência para quando
Obrigado. Nós vamos ter um próximo webinar agora em dezembro com a Weidmiller, num outro tema, não EX. Em breve a gente vai estar divulgando já o próximo, o último webinar desse ano de 2012. A Weidmiller fez 4 webinars, vai fazer 4, esse é o terceiro, né? Temos um quarto webinar em dezembro agora que vai ser anunciado aí. Bom, pessoal, chovendo elogios muito merecidos para o Padovan. Obrigado mesmo. Obrigado. E eu gosto Agradeço sempre a eles. Tá agradecido. Peço sempre àqueles que ainda não colocaram, né? Já é uma tradição nossa aqui, colocar e se achou útil, muito útil, e deixar comentário escrito mesmo. Põe o joinha, né? Para a gente voltar de novo. O joinha aqui não tem nessa então plataforma. É o útil, né? É o muito útil. Muito útil, enfim, Isso. né? Para a gente ter um feedback aí para as próximas apresentações. Padovan, muito obrigado. Boa noite, Agradeço aí ao Deodato, a Vanessa, toda a equipe aí da Weidmiller. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Obrigado, boa noite. Fiquem em paz todos. Muito obrigado, valeu, um grande abraço. Boa noite, tchau, tchau.